Olá, meu Vit lindo, minha Vit linda, meu Vit amigo, minha Vit amiga. Uma ótima noite pra vocês. Vamos lá, vamos chegando. Que hoje é dia de live. Hoje vamos falar das raízes da ansiedade. Sejam todos muito bem-vindos. E pra quem não tá assistindo aqui ao vivo agora, né, mas que tá assistindo ou durante o dia ou durante a tarde, um ótimo dia, uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos para falarmos sobre esse tema, né, as raízes da ansiedade, né, o que é por trás da ansiedade que assola a humanidade ultimamente. E aproveitando, como eu nem sei se todo mundo vai estar assistindo esse vídeo agora, eu vou me apresentar para vocês saberem um pouquinho de quem eu sou. Eu sou Iane Santos, sou hipnoterapeuta, atuo aqui na cidade de Salvador e sou especialista exatamente em ansiedade e vitiligo. Inclusive porque a minha história também teve ansiedade e teve o vitiligo para me mostrar onde eu precisava me aperfeiçoar, onde eu precisava mudar, onde eu precisava evoluir. Porque tanto o vitiligo quanto a ansiedade, eles funcionaram como uma alavanca de crescimento. Porque a doença, gente, é o caminho pra gente evoluir. É o nosso corpo mostrando que a gente pode e onde a gente deve mudar, né? Onde a gente deve focar. Uma ótima noite, minha querida Leia, tudo bom? Seja muito bem-vinda. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, mas com foco especificamente na ansiedade. A ansiedade é o mal do século, né? Milhões de pessoas com ansiedade. No Brasil, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com ansiedade no mundo. Ah, Leo, tudo ótimo, é isso mesmo, amiga. Tudo evoluindo, né? Cada dia, um dia melhor que o outro. E é assim que a gente tem que estar se sentindo e buscando. Então, a ansiedade, ela vem acometendo cada vez mais pessoas, com cada vez menos idade, inclusive por conta desse mundo acelerado que a gente vive, né, com tanto conhecimento. Então, isso traz benesses, mas também tem um peso. Porque a humanidade nunca aprendeu tanto, nunca teve tanto conhecimento a seu dispor. E é óbvio que a gente não consegue dar conta de tudo. E isso vai gerando vários sentimentos, várias emoções ruins aqui dentro da gente. E elas começam a tomar conta da gente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Porque a ansiedade é exatamente essa mente indo lá, ó, pro futuro. É essa mente que tá lá, ó, querendo saber o que é que vai acontecer, querendo controlar o que vai acontecer, né? Porque a mente da ansiedade é uma mente que quer o controle. Só que tudo isso é feito não é achando que o futuro vai dar certo, não é achando que vai tudo melhorar, não é achando que a gente vai evoluir. Muito pelo contrário, a gente fica preso nas dores, a gente fica preso no sofrimento, a gente fica achando que tudo lá na frente vai estar pior do que está hoje. A gente começa a predizer doenças, mal-estar, e aí pronto. E aí a gente entra nessa bola de neve. Mas tudo isso não começou quando a gente começa a sentir ansiedade. Uma ótima noite, Alessandra, seja muito bem-vinda. E esse que é o X da questão. Muitas vezes a gente acha que a ansiedade começa quando a gente recebe um diagnóstico médico. E não. A ansiedade, ó, começou muito lá atrás. A ansiedade normalmente começa, ó, lá na infância, por uma série de eventos que inclusive hoje já tem estudos científicos comprovando que são chamados os eventos adversos da infância, que acabam gerando essa ansiedade, esses padrões comportamentais de ansiedade. E esses padrões comportamentais de ansiedade, gente, eles são baseados simplesmente em algumas emoções e principalmente em algumas emoções que são chamadas primárias. Essas são a base. Normalmente, quem tem ansiedade, as raízes estão vinculadas a essas emoções que eu vou falar agora. A raiva, o medo ou a culpa.
A culpa não é uma emoção primária, mas na escola em que eu aprendi, com a qual eu compactuo, a gente considera a culpa sim como uma das causas da ansiedade. E hoje eu resolvi, até para ficar mais didático e ficar mais leve e a gente poder conversar com maior facilidade, dividir essa live das raízes da ansiedade em 3 lives. E aí, hoje eu quero falar especificamente do medo. Porque o medo é um dos sentimentos mais frequentes em quem tem esse padrão de ansiedade, né? Chega uma hora que a gente começa a ter medo de tudo. E lembrando que o medo, gente, o medo é imaginário. O medo só existe na cabeça da gente. E isso que é o interessante do medo. À medida que a gente enfrenta ele, o medo desaparece. Só que quando a gente tá embebido, quando a gente tá envolto pela mente da ansiedade, a gente simplesmente não enxerga isso. A gente fica só presa nesse medo. E esse medo nos impede de evoluir, nos impede de andar, nos impede de fazer coisas simples, como dirigir, viajar, ir numa praia, sair de casa, ir no shopping. Quem nunca passou por isso, muitas vezes acha que isso é bobagem, acha que isso não existe, acha que isso é frescura. Mas para quem passa por isso sabe que tudo isso é verdade, que tudo isso impacta diretamente na vida rotineira de cada um. Porque a ansiedade, gente, ela vem e ninguém é imune a ela. Porque todo mundo tem seus momentos de pensar no futuro, de querer ter o controle, de querer dominar. Só que quando ela passa a ser o seu crivo, quando a ansiedade começa a tomar conta da sua vida de modo que interfere na sua rotina, hora de parar e começar a olhar isso com mais carinho, porque significa que essa panela de pressão, ela tá prestes a explodir. Significa que essa panela de pressão tá no limite. E aí, quando ela tá no limite, o que a gente precisa fazer é fazer com que ela seja liberada sem uma explosão, porque a explosão pode causar muito mais transtornos. Uma ótima noite, Odson, seja muito bem-vindo. MC de Jesus Freitas, uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou falando das raízes da ansiedade e o enfoque de hoje vai ser o medo, né? Como é que o medo, ele age criando esse padrão, né? Esse padrão comportamental da ansiedade. E aí eu tava falando exatamente dessa questão de que a ansiedade, ela se torna um problema a partir do momento que a gente perde o controle, né? A gente perde o controle sobre a nossa vida, a gente perde o nosso dia a dia, a gente começa a mudar a nossa rotina diária. E quando tudo isso acontece, é porque a ansiedade realmente ela tá num ponto que a gente precisa olhar para ela. E olhar para a ansiedade, gente, não é olhar pra gente como se a gente fosse um doente, como se a gente fosse incapaz, com essa taxa de que a ansiedade não tem cura. Porque a ansiedade, e essa é a minha crença, é a nossa oportunidade, é a nossa alavanca de crescimento. Olhar para a ansiedade é olhar para onde eu tô me martirizando, para onde que eu tô sofrendo, o que é que tá me segurando e eu aproveitar isso para eu crescer. E crescer cada vez mais rápido, porque é o meu corpo, o meu subconsciente está me dizendo aonde eu preciso trabalhar, qual é o local onde eu preciso dar mais energia. Só que falar isso é fácil, mas agir eu sei que não é tão simples assim. Eu sei que precisa da gente ter muita coragem, da gente ter muita segurança, da gente ter muita confiança em alguém para ajudar a gente muitas vezes. E sabe por que eu sei disso tudo? Porque eu também passei por isso. Eu também precisei confiar, eu também precisei ter coragem de olhar para mim. Porque é muito mais fácil, gente, apontar o problema como outro.
que você não me ajudou, você não estava disponível, aconteceu isso ou aquilo comigo por sua culpa. Só que quando a gente terceiriza a culpa e nos tornamos vítimas, sabe o que acontece? Nada. Porque vítima não ganha jogo. E como diz meu querido treinador e mentor Cleiton Costa, vítimas não sobem no pódio. Vítimas não ganham jogo, né? Eu olho está aqui botando 1% todo dia. E exatamente, porque a gente tem um desafio todo dia. Quem não tem um desafio é porque morreu, gente. Todo dia aparece uma coisa nova, a gente enfrenta algo e aparece algo novo. E é assim que funciona. E essa, inclusive, é a beleza da vida, da evolução. A gente tá apto a cada dia, ó. Achei esse desafio, o que é que eu faço para enfrentá-lo? E fazer isso é se desafiar diariamente. E se desafiar diariamente é desafiar a mente. Porque, gente, diariamente a gente vive uma luta entre a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. E disso eu não canso de me falar, sabe por quê? Porque a mente subconsciente é a nossa mente mais antiga, ela é mais velha. Ela corresponde a 95% do que a gente é. E ela, como o próprio nome diz, de subconsciente, ela fica lá, na parte escura da gente, ela fica lá escondida, por isso esse sub, porque tá, ó, distante das nossas vistas, distante da consciência. Enquanto que a gente tem a nossa mente consciente, que é esse 5% que tá aqui falando com você, que quer dar significado a tudo, que quer racionalizar tudo. E sabe o que é que acontece? Essa mente que é mais jovem, essa mente racional, ela simplesmente quer dominar. Essa mente subconsciente que é aqui, que é mais antiga. E vocês acham que o mais novo consegue controlar o mais velho? Claro que não. Então a gente vive esse conflito a vida inteira e diariamente. Uma ótima noite, Marina. Também seja muito bem-vinda. E o Edson colocou aqui também, ó, que essa questão também traz um pouco da verdade, né? De se aceitar. E se aceitar com entendendo que a gente tem medo, que a gente deve ter medo, que a gente tá aqui hoje porque os nossos ancestrais tiveram medo. Porque, gente, o medo, assim como a raiva, assim como o nojo, como a tristeza, como a surpresa e a própria alegria, tudo isso existiu para trazer a gente até aqui. Essas emoções negativas, que são emoções primárias, são emoções que os nossos antepassados já sentiram e que fizeram a gente evoluir. E elas são primárias porque um bebezinho, ele acaba de sair da barriga da mãe e ele já sente tudo isso. Porque ninguém precisa ensinar você a ter raiva, você a ter medo, você a ter nojo. Porque isso faz parte do nosso instinto para a sobrevivência. E o medo, que é o foco de hoje, simplesmente para que existe o medo? Alguém se arrisca a dizer? Eu quero que vocês, inclusive, comecem a pensar e depois vão colocando aqui no chat qual é o maior medo de vocês. O maior medo hoje. Se falar, Iane, meu maior medo é esse. O meu é exatamente desse meu processo de transição de carreira. Então, eu já tô dizendo qual é o meu grande desafio de hoje. E eu quero saber o de vocês. Eu quero que vocês vão colocando aí pra gente usar isso, inclusive, como exemplo e pra gente trabalhar o que é que vocês podem fazer pra tornar esse medo menor e vocês conseguiram ultrapassá-lo. E aí, por exemplo, o medo, gente, nosso antepassado sentiu medo, que imagine se os homens da caverna lá, eles saem destemidos de toda a caverna, sem saber o que é que vai encontrar lá fora. Aqui, ó, Marina colocou, o medo é pra nos proteger. Exatamente. O medo tá aqui pra proteger a gente o tempo todo. Só que o que acontece? Muitas vezes, a forma como a gente aprende isso faz a gente se limitar porque a gente começa a ter medo de tudo. Inclusive, porque a nossa mente racional, a nossa mente consciente quer dar um significado pro medo. E aqui, se eu perguntar pra vocês, alguém sabe me dizer o que é o medo? Alguém sabe me dizer como sente o medo? Simplesmente
cada um tem uma forma, cada um vai sentir o medo de um jeito. Porque o medo tá dentro, é uma emoção que nasce dentro da gente e que a gente não precisa aprender. Então cada um sente de uma forma e com situações diversas. A Ale colocou aqui, ó. A Marina colocou que a mente subconsciente quer nos proteger. A Ale colocou: educar meu filho de mentir de maneira mais assertiva. E aí o Edson botou: vai com medo mesmo. A Alessandra falou, por exemplo, de fobia social. E eu vou até deixar isso aqui marcadinho aqui na minha mente para daqui a pouco a gente falar sobre isso. E aí o que é que acontece da fobia social, por exemplo? E aí o que é que acontece quando a gente está falando de medo? Esse medo que era para proteger a gente, chega uma hora que ele protege tanto a gente que a gente fica muito mais encarcerado. A gente fica muito mais limitado. Aqui, o medo da levantou, já vem pronto mesmo. E é por isso que a gente não sabe explicar. Cada um vai explicar da sua maneira, da forma como percebe ele. Só que o medo, ele vem com essa característica de cuidar da gente, de proteger a gente. Mas imagine, por exemplo, e aí eu vou falar da minha história, de como o medo impactou na minha vida. E aí, por exemplo, eu, bebezinha, uma ótima noite, Andréa, seja muito bem-vinda. E aí, vou aproveitar que eu vi o coraçãozinho aqui subindo. Quem estiver achando o conteúdo interessante, que achar ele importante, e até pro Instagram entender que essa live é importante, coloca coraçãozinho aí, manda aviãozinho pra quem vocês acham que pode participar dessa live que vai ajudar. Até porque a ansiedade tá aí. Só que enfrentar a ansiedade assim, com autoconhecimento, buscando se melhorar, não é pra todo mundo, né? São pra poucos. A gente precisa ser corajoso. E eu sei que todo mundo que tá aqui é muito corajoso, porque se não fosse, não estariam aqui. O Edson botou aqui: ação. Você agiu, o medo some. Exatamente, porque o medo é, imaginação. O medo tá na cabeça da gente. E quando a gente enfrenta o medo, ele simplesmente sai. E aí a gente vai para um outro medo. Porque, lembre, a mente o tempo todo tá buscando proteger. E a gente precisa entender onde é proteção de verdade, que eram os nossos antepassados, quando ouviu um rugido, já se esconder, porque achava que uma presa ia estar indo para cima dele. E hoje, o quanto um rugido que a gente ouve pela TV é simplesmente a imaginação da gente, que não vai acontecer nada com a gente. A Marina botou: precisa ter coragem mesmo. Claro, autoconhecimento é uma jornada de coragem. É pros corajosos, de fato. A Rose, seja muito bem-vinda. A Rose, uma ótima noite. Andréa colocou: pena que não posso ficar, tem uma análise agora. Convide seus amigos para assistirem, pessoal. Uma ótima análise, Andréa. Tenho certeza que vai ser maravilhosa. E aí, gente, é importante a gente pensar nesse medo como aliado e começar a separar o medo que é real, o medo que realmente impacta e que eu não tô conseguindo vencer de imediato, e como eu posso fracionar esse medo para ultrapassá-lo, e o medo que simplesmente não é real, é completamente imaginário e que não faz sentido eu me manter nele. E eu sei que falar assim parece fácil, mas eu sei que isso é uma tarefa difícil, gente. Porque enfrentar as nossas dores não é fácil. E aí, como foi que eu vivenciei a ansiedade e tendo como uma das causas o medo? Por exemplo, quando eu fiz o meu processo de hipnoterapia pro vitiligo, eu simplesmente voltei pro útero. E sabe o que é que eu descobri lá? Eu não estava sozinha. Eu estava acompanhada. Eu tinha um irmão gêmeo. E simplesmente, à medida que eu fui crescendo, eu era aquele grãozinho de feijão. À medida que eu fui crescendo, o meu irmãozinho foi diminuindo, ele foi sumindo, virando um saquinhozinho preto até que desapareceu e eu me vi ali sozinha. E isso me deu muito medo, porque
eu tinha uma companhia que de repente desapareceu e eu não sabia o que ia acontecer comigo ali. E aí, esse período passou, vieram outros sentimentos, outras emoções relacionadas a essa perda, que aí eu também não vou falar agora, vai ficar para as próximas semanas. Hoje meu foco vai ser medo. E aí passou, eu nasci. E aí, antes de completar 3 anos, minha mãe estava grávida da minha irmã. O meu pai faleceu de acidentes de moto. E mais uma vez eu me senti sozinha, abandonada. Mais uma vez, aquela minha figura do masculino desapareceu da minha vida. E aí eu fui crescendo com um padrão de ajudar a minha mãe, né, de querer que minha mãe olhasse muito pra mim. E aí ela também tinha dificuldade porque ela tinha uma filha menor, né, ela tinha uma bebezinha pra cuidar. Então a gente sabe que quando os irmãos mais novos vão nascendo, os mais velhos, diminui a atenção que é dada pra eles, porque os pais acabam concentrando a atenção pro mais novo. Então eu fui crescendo sendo a filhinha da mamãe, a que tem que ser a perfeitinha, que não sabe dizer não, que tem que fazer tudo sozinha. Eu lembro que minha mãe contava com muito orgulho que eu chegava da escola e antes de almoçar eu queria fazer a tarefa de casa. E assim eu fui crescendo. Só que esse padrão de dizer sim pra todo mundo, de não dizer não, ele me acompanhou, não foi só em casa não, gente. Foi na escola, foi no trabalho. E eu fui fazendo assim, porque eu achava que se eu me posicionasse, que eu dissesse o não, simplesmente que as pessoas iam parar de gostar de mim, que simplesmente eu não ia dar conta, ninguém ia olhar pra mim. E aí, nesse caminho, quando eu tive meu primeiro namorado, a gente não morava na mesma cidade. Quando ele saiu, quando ele foi embora, eu mais uma vez me senti abandonada, rejeitada. E aí começaram inclusive as primeiras manchinhas de vitiligo. Porque, gente, a pele, ela expressa o que acontece aqui dentro da gente. Então, a nossa pele, tudo que acontece aqui, inclusive nos nossos órgãos internos, e é por isso que a reflexologia funciona, né? Eles utilizam os pontos da nossa pele para cuidar do que acontece dentro da gente. E assim, mais uma vez, eu me senti abandonada. E essa pele que indicava a minha proteção, que indicava a minha integridade, ela mais uma vez me mostrou, começou a me mostrar através do vitiligo que eu não aguentava mais essa dor do abandono, esse medo de rejeição, esse medo de ser abandonada. E aí o que é que eu fiz? À medida que o vitiligo apareceu, eu me isolei. E o isolar foi exatamente o medo de, mais uma vez, me entregar para alguém, gostar de alguém, me envolver com alguém e ser abandonada novamente. E aí eu cresci voltada a estudar e a trabalhar, porque isso só dependia de mim e os meus estudos, o meu trabalho, o meu conhecimento não me abandonava. E assim, gente, eu fui criando esse padrão de no trabalho ser a melhor profissional, estar sempre pronta a ajudar todo mundo, chegava cedo, saía tarde, me dedicava de todas as formas e sempre fui muito reconhecida por conta disso. Só que chegava uma hora que aquilo não fazia mais sentido pra mim e eu ia passar em outro concurso público e ia trabalhar em outra área. Porque eu não conseguia olhar para essa dor, que era essa dor do abandono, era essa dor de não saber dizer não, quando eu não concordava com alguma atividade que era solicitada, mas eu achava que para ser uma boa profissional eu tinha que fazer tudo, independente de contra-argumentar no sentido de mostrar para o meu chefe que nem tudo era daquela forma, que poderia ser diferente. Eu não conseguia fazer isso. Eu sempre fazia o que era solicitado, mesmo sem concordar, né? Aqui o Odson colocou, autoconhecimento é um aliado à ansiedade. Com certeza, que aí a gente começa a olhar
para um todo. Porque, por exemplo, à medida que isso foi evoluindo e que a minha panela de pressão ela foi enchendo, a pressão foi tornando cada vez maior, o que é que aconteceu, gente? Começaram os primeiros não, né? Porque eu já tinha e nem percebia os sintomas físicos relacionados à ansiedade. Tinha insônia, tinha dificuldade para dormir, ficava rolando na cama horas e horas e horas. E quando fazia atividade física, por exemplo, de impacto, que o coração acelerava, que ficava ofegante, simplesmente, quando acontecia isso, eu já freava, eu já diminuía o ritmo, porque vinha aquela ideia: você, se continuar assim, você vai infartar, o seu coração não vai aguentar, ele vai parar de bater e você vai morrer. E, gente, eu conscientemente sei que essa lógica não é bem assim, até porque eu sou enfermeira de formação. Esse ano eu fiz 21 anos de formada, e essa parte de fisiologia, de patologia, isso racionalmente eu entendia muito bem. Mas quando a mente da ansiedade toma conta da gente, a gente acha que tá pensando, mas quem tá tomando conta dela, quem tá tomando conta da gente, quem tá tomando as decisões por nós é ela. Porque ela simplesmente mostra pra gente os nossos medos, mas de uma forma que ela torna aquilo exagerado, de forma que a gente acaba mudando o nosso ritmo, o nosso dia a dia, porque a gente começa a achar que aquilo é a realidade. Porque, por exemplo, quando eu falo, há alguns dias não, acho que algumas semanas atrás, eu tive esse insight quando eu voltei a correr, eu corria, e, por exemplo, eu preferia correr longas distâncias, porque as longas distâncias eu me mantinha num ritmo confortável, em momento nenhum eu ficava muito ofegante, então aquilo me dava conforto. Só que quando você vai treinar para meia maratona, também tem dias que você treina tiro. Que o tiro é você dar o máximo de si numa distância mais curta. E, gente, eu detestava treinar tiro. Quando eu dava os tiros e o meu coração acelerava, e eu começava já a ficar ofegante, já vinha aquela mente: diminua que você vai morrer, diminua que você vai morrer, diminua que você vai morrer. O que é que eu fazia? Eu diminuía o meu ritmo. E aí eu nunca chegava onde eu queria, na questão de fazer uma velocidade menor àquela distância. Porque a minha mente me controlava. E eu não enxergava isso. Porque o meu coração é saudável. Eu não tenho nenhuma comorbidade. Não tem motivo para isso. Porque lembre, o nosso coração, os nossos batimentos cardíacos, respiratórios, eles são regidos pelo sistema nervoso autônomo. A gente não manda nele. Então, quando eu fiz mais esforço, meu corpo simplesmente reagiu a esse mais esforço para eu ter uma maior capacidade cardiovascular, respiratória, para fazer aquela atividade. Eu não estava entrando em colapso. Mas o que acontece? A mente da ansiedade simplesmente começa a achar: eu aprendi que quando o coração bate mais forte, quando a respiração fica ofegante, quando os meus vasos sanguíneos eles começam a se contrair para evitar que o sangue se dissipe na periferia, o que é que isso significa? Que eu vou infartar. Isso também é um organismo que está se preparando para lutar ou fugir. Só que no meu caso eu estava fazendo isso para uma atividade física. E aí a mente não entende que eu estou fazendo isso só para cuidar da minha saúde. Ela se prepara toda. E quando ela se prepara, ela é mais antiga e ela é mais sábia. Só que a nossa mente racional quer dizer que manda nela. Quer dizer que ela não sabe tudo o que precisa saber. E aí começa a achar uma razão, uma desculpa. Ela começa a racionalizar o que o nosso corpo está sentindo. E é aí que a ansiedade toma conta da gente. O Odson colocou aqui, a mente é mentirosa e sabota a gente. É isso mesmo. E é por isso, Odson, que a gente precisa aprender a lidar com a mente. E é isso que o autoconhecimento faz. Porque, gente,
O grande problema é que a gente acha que essa mente que tá aqui falando com vocês, essa minha mente consciente, a gente acha que ela é a grande detentora dos saberes, que ela sabe de tudo, quando na realidade ela não sabe de nada. Uma ótima noite, Gabriel, que é o gênio, não é isso? Gabriel, gol pontual. Aí o Odson botou que já aconteceu com ele. E é exatamente isso. Porque na realidade, a mente consciente, ela quer achar, ela quer racionalizar tudo. E quando ela quer racionalizar tudo, ela tá racionalizando, ela acha que ela sabe mais que o outro. E aí o Odson botou aqui, ó, a batalha das duas mentes. Ah, Gabriel, aí botou que era Eugênia. Eugênia, seja muito bem-vinda, viu? Saudades de você. E, assim, essa batalha das duas mentes é uma batalha que, sem autoconhecimento, ela é muito cruel. Por quê? A nossa mente mais forte é a mente que a gente menos conhece. É a mente que fica lá escondida no porão, escuro, trancafiada. Que é onde estão as nossas emoções, que é onde estão os nossos anseios e os nossos desejos. Então, é importante a gente aprender a olhar e diferenciar o que é real do que é imaginário. E aqui, agora eu já não lembro mais quem foi, mas as minhas colocaram aqui que um dos medos era a fobia social, por exemplo. E aí, pra quem não sabe o que é ansiedade, pra quem nunca sofreu disso, começa a achar que isso é uma bobagem. Porque como é que você tem medo das pessoas, né? Como é que você tem medo de ir a um shopping, de ir num restaurante? A Odson coloquei mente consciente, subconsciente e consciente. Isso mesmo. Esse é o nosso modelo da mente, né? E aí, gente, só voltando essa questão da fobia social. E aí, imagine que você tem medo de se relacionar. Que, inclusive, esse era um dos meus medos. Eu não cheguei a ter fobia social. Mas, à medida que eu me fechei para os relacionamentos, eu tinha medo de me relacionar com... ter uma relação amorosa, porque eu achava que eu ia ser abandonada. Então, se eu começava a me relacionar com alguém, à medida que eu começava a me envolver emocionalmente, eu achava uma desculpa para terminar. Então, eu sempre buscava parceiros que me davam muito carinho inicialmente, mas que, de alguma forma, em algum momento, eles iam me decepcionar para eu poder ter um motivo para abandoná-los. E assim eu entrava em ciclos de relações abusivas, né? E aí a Fê Alessandra, ela trazendo essa questão da fobia do medo de pessoas. Mas vamos pensar, tem sentido a gente, e aí é o sentido racional, né? Tem sentido a gente ficar com medo de pessoas que, por exemplo, eu não sei quantos anos a Alessandra tem, mas quantos anos a Alessandra tem e quantas pessoas te machucaram de fato? Esse medo de pessoas é medo de ser agredido? É que tipo de medo? Que a gente, por exemplo, eu tenho 44 anos. Fisicamente, quantas vezes eu fui agredida? Que eu me recorde, nenhuma. Malmente uns tapinhas da minha mãe aliás, não, uns tapinhas da minha mãe na infância, mas nada demais. Aliás, eu só lembro de uma vez. Uma vez que eu briguei com minha prima. E pronto. Assim, que eu me lembre. Então, qual a justificativa de eu ter medo de pessoas se eu me relaciono com mais pessoas sem ter nenhum problema? Então é isso que a mente da ansiedade faz a gente esperar pelo pior. Então a Alessandra provavelmente acha que quando ela se relacionar com pessoas, ela vai ter problemas, as pessoas vão causar mal para ela, vão trazer danos para ela. E por mais que racionalmente eu falando isso, ela até ache que faz sentido o que eu falo,
mas ela não consegue sentir isso dentro dela. E se ela não sente isso dentro dela, ela não muda o comportamento e essa percepção continua. Peraí, deixa eu só abaixar aqui e ler. Aqui, ó, a Alessandra também, a Alessandra é da minha idade, né? Tem 44 também. E aqui, ó, a auto-hipnose a gente volta lá para resolver os medos, as crenças e a carência infantil. E é isso que a gente precisa fazer o tempo todo, né? É buscar essa situação. Aqui, ó. A Alessandra botou que nunca foi agredida, mas que teve um relacionamento abusivo. Fabiola, seja muito bem-vinda. Jó, seja muito bem-vinda. E aí... Eliana Borges, seja muito bem-vinda. E aí, gente, aí onde tá a grande questão. A gente consegue entender o medo da gente, mas esse medo que a gente enxerga agora não é o medo que de fato a gente tem. Esse medo tá lá atrás, ó, na nossa infância. Era o meu medo de simplesmente ter ficado sozinha, ter sido abandonada pelo meu irmãozinho na barriga da minha mãe. Era o meu medo do meu pai ter me abandonado de novo. E simplesmente, quando eu consegui, e aí pode ser com auto-hipnose, como o Odson disse, mas quando a ferida é mais profunda, muitas vezes a gente precisa de uma sessão de hipnoterapia mesmo, com um profissional capacitado, que te guie nesse processo. Simplesmente você muda essa concepção, porque você consegue acolher aquela criança, você consegue dar o amor e a proteção que ela precisa naquele momento, e quando você muda isso, esse sentimento, esse medo que existia dentro da gente desaparece. Gente, eu tinha medo de crescer. Por que eu tinha medo de crescer? Porque à medida que eu cresci, meu irmãozinho foi diminuindo. Eu fui perdendo meu irmãozinho à medida que eu crescia. Eu achava, inclusive, que eu tinha matado ele. Eu achava que eu tomava todos os alimentos pra mim. E isso foi um padrão que eu repeti na minha vida toda. Apesar de ter tido muito sucesso na minha carreira, o que é que acontecia? Quando eu tava chegando em determinado ponto, eu simplesmente achava que aquilo era cansativo, eu abandonava e ia para uma outra área de atuação. E aí eu crescia até determinado ponto e voltava. Por exemplo, eu fiz isso sendo enfermeira de saúde da família, depois eu fiz isso sendo enfermeira da vigilância epidemiológica, depois eu fiz isso sendo enfermeira atuando aqui na regulação. E quando chegava naquele limite, eu simplesmente abandonava, porque crescer me doía. Não fazia sentido pra mim, sabe? E aí você pode pensar, mas como é que uma pessoa tem medo de crescer? Porque isso não tá aqui dentro nessa mente racional, tá lá no porão escondido. E só tratando isso foi que eu percebi. E eu fazia isso, por exemplo, financeiramente também. Eu lembro que a minha sobrinha uma vez disse que eu era a tia rica dela. Gente, ela parecia que tinha dito que eu tinha roubado um banco. Aquilo me doía. E eu sabia que ela estava fazendo elogio, mas dentro de mim era desconfortável, soava mal. Não era agradável para os meus ouvidos. E foi assim que eu fui criando medos. E aí, um dos meus medos era medo de cair. Era esse medo. E aí eu associava medo de altura. Eu não subia em escada. Eu não chegava perto de parapeitos desses que fossem de vidro. Eu lembro que a última vez que eu estive em São Paulo, em maio ou foi junho desse ano, pra encostar, eu não sei se vocês conhecem o mirante ali do Sesc, que é lá no alto, você vê toda uma boa parte de São Paulo, vê a Avenida Paulista ali do alto, o parapeito é de vidro. Eu não conseguia chegar, mas aí nesse dia eu me desafiei em que eu queria chegar lá e tirar uma foto. Aí eu fui no banheiro, fiz uma auto-hipnose, voltei, tirei minhas fotos. E aí eu quebrei esse medo. Daqui a pouco, um dia precisei subir, eu tava limpando o armário, quando eu me vi, eu tava lá em cima do armário, limpando, pendurada na escada, sem medo. E de repente me deu vontade de pular.
pular de paraquedas ou de parapente. Aí aconteceu de eu ir pra uma viagem no Rio de Janeiro. Gente, eu pulei de parapente e eu amei. Foi uma experiência espetacular. Eu não tive um pingo de medo, eu tava com tanta vontade. Eu tava com tanta animação, sabe? Com tanto desejo por aquilo. Que eu não vi nada de ruim, eu achei tudo maravilhoso. E aí, quando eu voltei, uma colega chegou pra mim e falou: ah, eu não te falei, mas eu morro de medo. Porque uma amiga minha, quando pulou, ela morreu. O parapente teve um problema, ela morreu. Mas, gente, o que é isso? É a mente da ansiedade controlando ela. Porque quantas pessoas pulam de parapente diariamente? Fatalidades acontecem. Por exemplo, as pessoas que têm medo de andar de carro. Quantas pessoas dirigem diariamente sem acontecer nada? O avião. O avião é o transporte mais seguro. Porque quantos acidentes aéreos acontecem? Só que a mente da ansiedade não quer que ela foca no ruim. Então ela foca no acidente que aconteceu. Ela não foca que... Eu não sei estatística de voos, tá, gente? Mas digamos que a cada 10 mil voos, um caiu. Não, ela foca que um caiu. E assim, gente, se a gente vive assim, a gente se paralisa. A gente para de avançar na vida. E o Odson colocou aqui, né, a questão do merecimento. E que a gente precisa entender que a gente merece. Se a gente tá aqui nessa vida, a gente merece. E hipnoterapia e mágica. É porque a hipnoterapia, eu concordo, meu amigo, que a hipnoterapia parece uma mágica. Porque ela é muito rápida. Ela é muito eficaz. E aqui entrou até meu querido amigo Rai Lima, hipnólogo também. Porque a hipnoterapia, ela como age diretamente na nossa mente das emoções, né? Diretamente no subconsciente, ela muda comportamentos muito mais fácil. A gente não precisa ficar falando da nossa dor para depois traduzir essas reflexões em sentimentos para depois resolver isso. Na hipnoterapia a gente só busca a emoção. É o que você tá sentindo que importa, não é o que você fala. Porque, gente, o Odson falou atrás, quando a gente entra na batalha entre as duas mentes, a nossa mente racional, ela é mentirosa. Ela acha desculpa pra gente. Ela acha desculpa. E a gente acredita na desculpa. Então, quando a Alessandra fala que tem fobia social, que tem medo de pessoas, muito provavelmente ela vem com medo de abandono, de rejeição, que era o medo que eu tinha. Porque quem tem medo de pessoas teria que ter medo de si mesmo. Teria que ter medo do seu filho, do seu marido, do seu pai, de sua mãe. E a gente não tem. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa ter cuidado e ficar atento para essa mente que quer enganar a gente o tempo todo. Porque quando ela quer enganar a gente, ela não faz isso por maldade. Ela tá fazendo, ela tá mentindo pra proteger a gente. E aí, Rai botou aqui, né? A nossa mente mente. E mente muito. E como é que a gente percebe que ela tá mentindo? Como é que a gente entende isso? É com autoconhecimento. É buscando olhar pra dentro de si. É começando a olhar para esse porão que tá aí escondido e que a gente precisa iluminar, que a gente precisa limpar e que a gente precisa botar para fora tudo de bom que tá dentro da gente, ao invés de esconder, pensando em coisas negativas no futuro o tempo todo. Porque, gente, o futuro só vai ser diferente se a gente mudar o presente. O futuro é reflexo do nosso presente e não do nosso passado. Então, se eu mudar o meu presente, eu mudo o meu futuro. Mas se eu achar que o meu presente é condicionado pelo passado e eu não posso fazer mais nada além disso, eu simplesmente vou ter um futuro igual ao meu presente. Porque fazendo a mesma coisa, eu não posso ter resultados diferentes. Eu não posso ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Aí a Alessandra botou que sim.
Se tá fazendo sentido mesmo, Ale, porque se tiver... Que eu acho que é essa questão que a gente vai pondo em prática. Porque assim, gente, muitas vezes a gente não enxerga. Porque, por exemplo, eu não enxergava que eu tinha medo de relacionamento, não, gente. Eu não enxergava porque que eu dizia que meu dedo era podre, que eu só olhava pra pessoa problemática, pra relação abusiva. Eu não entendia porque eu fazia isso. E todo mundo dizia, Yane e seus namorados são o mesmo padrão. Foram poucos, mas os poucos que foram eram todos iguais. Só mudava de nome o bichinho. Mas tudo bem, já passou. Já tô reformulando isso, estou mudando os meus padrões. A cada dia enxergo mais um novo ponto cego, porque o autoconhecimento também é isso, gente. Ele nunca para. O autoconhecimento tá aí, ó, todo dia. Ele nunca para. A Fabíola botou aqui. O que está por trás de pessoas que fumam cigarro? Fumar cigarro. Então bora lá? Quando você fuma cigarro, a gente fuma cigarro normalmente, a gente prefere fumar cigarro sozinho ou acompanhado? Rai botou aqui, a mesma mente que te aprisiona emocionalmente é a mesma que te liberta, por assim dizer. Com certeza. Por isso que eu disse, né, que ela, apesar de enganar a gente, ela não faz isso por maldade, né? Ela não diz, eu vou fazer isso porque eu quero que ela sofra. Não, ela tá tentando ajudar a gente. E aí é onde a gente precisa ter as estratégias para ela ajudar da forma certa, né, da forma adequada. Sim, e aí, Fabíola, a gente quando fuma mais sozinho ou acompanhado? A gente normalmente fuma mais acompanhado. Não é verdade? E normalmente, você quando começa a fumar com a influência de outras pessoas para fazer parte do grupo. Então, as pessoas que fumam, elas normalmente são pessoas que querem ser aceitas, que querem fazer parte de um grupo. E que, inclusive, muitas vezes elas fumam para se sentirem importantes, para se sentirem empoderadas. É a questão de fazer algo para ser amado. E assim você entra nessa questão do vício, né? De fumar. Então, o cigarro também está vinculado ao medo. Ao medo de rejeição, de abandono. Você quer fazer parte do grupo. Você quer ser igual a eles, independente de gostar daquilo ou não, né? E lembrando que o cigarro acaba atrapalhando o quê? Que sistema é afetado, né, pelo fumo, né? É a respiração, né? O sistema respiratório. E o sistema respiratório, quando ele é afetado, ele é muito afetado quando ele dá sinais de problema. O que é que ele indica? Medo. Então, mais uma vez aí, o medo tomando conta, né? Então, a raiz que tá por trás desse cigarro normalmente é o medo, né? O medo, e aí pode ser de abandono, de rejeição, porque tá tudo conectado. A ansiedade não é uma punição, ela é uma mensagem. Uma mensagem que quando a gente usa, ela simplesmente ajuda a gente a dar um salto quântico, né? Ajuda a gente a ir muito mais à frente. Por que isso? A ansiedade surge exatamente utilizando aquilo que é a nossa dor, o nosso sofrimento, que a gente estava buscando esconder. E quando ela explode, é porque exatamente a gente não está mais dando conta. Porque a gente, hoje, neste mundo atual, nessa nossa sociedade, pra gente conviver bem com o outro, a gente aprendeu que a gente precisa esconder o que a gente sente. E a gente esconde o que a gente sente o tempo todo. A gente vive dizendo que tá feliz o tempo todo, com um sorriso no rosto o tempo todo. Seja bem-vinda, Suzy, uma ótima noite pra você. E aí a gente fica fingindo que tá feliz o tempo todo, com um sorrisinho no rosto o tempo todo, quando muitas vezes a gente tá com raiva, quando muitas vezes a gente tá com medo, quando muitas vezes tá frustrado. Porque, por exemplo, a gente ri com todo mundo, mas a gente não chora na frente de todo mundo, né? A gente não gosta de pedir ajuda, a gente tem que dizer que tá todo mundo bem. E hoje em dia, quando a gente entra na rede social, isso ainda é pior, porque a gente fica vendo todo mundo esbanjando felicidade, alegria. Só que um dos meus mentores uma vez falou que o Instagram é palco, a gente não vê bastidor. Exatamente para mostrar pra gente que o que a gente vê aí é a parte boa do negócio.
Mas o que tá passando, os perrengues que estão lá atrás, a gente não enxerga. Então a gente precisa saber o que bastidor. E o bastidor do outro é igual o bastidor da gente, gente. Tem problema também. Eu tenho muito medo de aranhas. Esse medo me falta, inclusive, o ar. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, Eugênia. Quando você olha a questão da aranha mesmo, o que a aranha pode te fazer, de fato? Aí na região nem tem. Você ainda mora em Senhor do Bonfim? Porque na região nem tinha tantas aranhas peçonhentas, né? Tóxicas. E deixa eu te perguntar outra coisa. Se você pensar na aranha, já vem essa falta de ar? Ou você precisa ver uma aranha? Gabriel, o medo de aranha é só problema percebido por você. O problema não é o problema. Exatamente, Rai. O problema não é o problema. Porque, por exemplo, se você imaginar uma aranha, você já sente o medo dela? Porque se você imaginar uma aranha e já sentir medo dela, você já tá vendo que o seu medo tá na sua imaginação. Porque como é que algo que você imaginou pode te fazer algum mal? Não é verdade? Aí eu, a Fabíola, a favor de barata. Um dia desse eu cheguei no salão e as minhas falaram a mesma coisa. E eu falei, gente, mas por que você é barata? O que a barata vai fazer com você? Ah, ela vai causar muita doença. Eu falei, pois eu não conheço nenhuma doença que é causada pela barata. E, por exemplo, a formiga come a barata, anda nos nossos alimentos e ninguém faz esse horror com a formiga. Aí, ó, a gente botou. Só sinto medo, só em pensar. E aí você tá vendo que esse medo realmente é imaginário. Porque, ó, só de pensar você já tem medo. E aí vale a pena você pensar de onde buscar esse medo, né? Buscar ajuda, buscar saber. Porque às vezes é descobrir a causa desse medo que vai te libertar de algo que tá te prendendo na tua vida. Porque o problema, como diz Rai, o problema não é esse medo. Nem da aranha, nem da barata. O problema é que isso te impede de fazer, né? O que é que tá por trás? Porque se você tem medo de barata, você tem medo de agir em alguma direção, da barata ou da aranha, se isso está te impedindo de agir em alguma direção, é aí onde tá a tua alavanca. É aí onde você precisa olhar para poder mudar e crescer. Na TV, brinquedo de aranha, não olho. Ah, então você não deve ter assistido nenhum Homem-Aranha, né? E aí você tá vendo como o medo é imaginário, gente? Como o medo, à medida que a gente enfrenta ele, como isso vai melhorando. E, Eugênia, eu vou fazer uma hipnoterapia aqui coletiva pra gente trabalhar o medo. E se você quiser pensar nesse medo de aranha, vou lhe fazer um desafio pra você vencê-lo. Tem técnicas que tiram o medo de aranha em 2 minutos, viu, gente? Que tira a fobia de aranha, que é uma técnica rápida que usa de hipnose. Só que essa eu precisaria estar perto, né? Assim, pela online. Ela não é tão eficiente assim. Apesar de eu já vi ela funcionar online. Mas eu não me sinto tão habilidosa pra isso. Então, eu vou no convencional, que eu sei que dá certo. Que é a hipnoterapia coletiva. A Eugênia falou que agora mora em São Bernardo do Campo. Aqui ela até que não encontra muita aranha. E continua com medo dela, viu? Show! E o Gabriel gosta de Homem-Aranha. Imagine você ter um filho que gosta do Homem-Aranha e você com pavor aranha. Então vou lançar o desafio aqui. Eu vou fazer a nossa hipnoterapia coletiva, que é em relação a essa questão da ansiedade do medo. E você vai pensar nessa questão do medo da aranha. E você vai seguir as instruções. Cada um vai pensar no seu medo. A Alessandra na fobia social. E aí cada um vai pensar nesse medo que tá aí se segurando, que tá segurando vocês de fazer alguma coisa. Então todo mundo aí já começa a pensar nesse medo que te segura hoje em dia. E aí pode ser, lembrando, né, que como todo medo é imaginário, pode ser o medo da aranha, pode ser o pavor da barata, pode ser a fobia social, o medo que vocês quiserem. Eu quero que vocês comecem a pensar nele aí. Que aí a gente vai usar a nossa hipnoterapia coletiva de hoje para eliminá-lo. Porque a gente vai tornar esse medo pequenininho e você vai ser uma gigante
capaz de colocar ele de lado. E você vai fazendo o teste. Começa imaginando, você vai ver que a aranha perdeu aquele poder que você tinha, que tinha sobre você. Depois você faz um teste de ver uma imagem. E vocês vão vendo que à medida que a gente vai ganhando confiança e que a gente vai vendo que o poder que o medo tem sobre a gente é o poder que a gente dá pra ele, aí tudo muda. Porque o medo tá na nossa imaginação. Se a gente enfrenta, o medo some, tá bom? Então, bora lá. Todo mundo já sabe qual é o medo que vai tá cuidando hoje aqui comigo? Se todo mundo já sabe qual é o medo, vai sentando num lugarzinho confortável. Já vai avisando pro marido, pro filho, pra esposa que vai precisar uns 15 minutinhos fazendo um momento pra vocês de hipnoterapia coletiva. E a hipnoterapia, gente, como vocês já sabem, é só um momento, é um processo natural. Só que no caso de hipnoterapia, é uma terapia com a hipnose. E a hipnose é um processo natural que acontece com todo ser humano, no qual a gente usa o foco na gente mesmo, tá? E na hipnoterapia, eu acabo dando sugestões positivas pra vocês. E as sugestões de hoje são exatamente pra gente eliminar esses medos que tá segurando a gente, né? Já que a gente tá falando de raízes da ansiedade, então bora pensar nesses medos que seguram a gente, porque esses medos acabam gerando ansiedade. Então, é sobre isso, sobre como a gente avançar apesar desses medos, né? E já sabe, o medo só existe, ó, toda vez que tiver um medo. E gente, só um detalhezinho antes da gente entrar na hipnoterapia é que o medo, a gente não precisa enfrentar o medo de uma vez não e dizer, o medo não existe. O medo realmente não existe. Ele só tá aqui pra proteger a gente. Mas ele pode ser fracionado. A gente pode dividir esse medozinho, tornar ele tão pequenininho pra conseguir avançar. Porque, por exemplo, a Eugênia que deu aí o medo da aranha. Ela falou que tem medo até de pensar na aranha. Mas, quando você pensa na aranha, a aranha que você pensou pode te fazer mal? Não, ela não pode fazer nada. Inclusive, ela só é imaginação. Enfrenta esse medo dessa aranha e aí segue. Uma ótima noite, Elton, tudo bem? E aí segue. Aí no outro dia, você pega, vê uma imagem de uma aranha lá na internet. A aranha que você tá vendo a imagem, ela pode te fazer mal? Também não, é só uma imagem. E aí você enfrentou mais esse medo. De repente, você imagina que tem uma aranha a não sei quantos metros de você. E a aranha a não sei quantos metros, não sei quantos quilômetros de você. Você precisa ter medo dela? Não. E aí você avança. Até que um dia você vê uma aranha assim, a alguns metros de você, lá no alto. E aí você vê, olha para aquela aranha. Você acha que a aranha vai fazer alguma coisa? Ela vai pular em cima de você? Não. E assim, você fracionou seu medo e venceu ele. Só que é importante você ficar atento que esse medo de aranha é só uma desculpa que a tua mente achou. Esse medo tá aí escondido nessa mente subconsciente, que vai ser a mente que a gente vai conversar com ela agora, nessa nossa hipnoterapia, certo? Então vamos lá. Todo mundo senta num lugar confortável. Eu vou colocar uma música e vocês me dizem se tá ouvindo, se tá alto, se tá baixo, como é que tá pra vocês, tá? E já sabe, quero todo mundo pensando no medo que tá impedindo vocês de fazer qualquer coisa agora. Pensa nesse medo, que é sobre esse medo que a gente vai... É com esse medo que a gente vai trabalhar hoje. E eu quero todo mundo saindo daqui sem ele, tá?
Vocês estão ouvindo a música? Tá muito baixinho? Como é que tá pra vocês? Tá ouvindo a música? Ouvindo a minha voz? Como é que tá? Deixa eu ver se eu tá no máximo aqui. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo a música? Me dá um joinha. Já estão nesse lugar de conforto? Esse lugar de acolhimento de vocês? Vão me dizendo aqui. Porque quando vocês estiverem nesse lugar, a gente começa. Elton já tá tranquila, a Lê também. Então, Eugênia também. Então já tá todo mundo se... Alessandra assim. Alessandra, esse desafio também é pra você, viu? Da Fabíola. Que aí a gente vai começar a trabalhar esse medo de pessoas começando num lugar pequenininho e depois indo para desafios cada vez maiores, porque eu tenho certeza que se você tá aqui, você consegue. Que eu já disse para vocês, quem tá aqui tem coragem, gente, porque autoconhecimento exige coragem. E vocês são todos muito corajosos, eu tenho certeza disso. Então bora lá, né? Bora lá. E agora a gente vai começar essa hipnoterapia em busca do autoconhecimento de vocês, em busca do relaxamento. E agora eu quero que vocês sentem nesse lugar que vocês estão, tranquilo. Comece a relaxar o corpo de vocês. E aí eu quero que vocês prestem atenção. E vocês respira fundo. Solta o ar. Mais uma vez, respira fundo. Prende o ar por alguns segundos e solta o ar lentamente. Isso. E agora, eu quero que vocês façam isso por mais uma vez. Inspira bem fundo, enche esse pulmão de ar. Prende um pouquinho, solta lentamente e fechem os olhos. Isso aí, vocês estão fazendo um excelente trabalho. E agora eu quero que vocês relaxem um pouco mais. Eu quero que vocês transfiram toda a tensão do seu corpo para os seus olhos, até vocês sentirem que eles estão desligados. E quando você tiver certeza que eles estão completamente desligados, completamente relaxados, eu quero que você transfira todo esse relaxamento para o seu corpo, relaxando do topo da cabeça até o dedão dos pés. Isso, muito bem. Vocês estão indo muito bem. E para aumentar esse relaxamento, daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem e fechar os olhos. E quando vocês abrirem, não precisa focar em nada. Mas quando vocês fecharem, eu quero que vocês desliguem o corpo cada vez mais. Desligue toda a musculatura do seu corpo, toda a sua mente. Então vamos lá. Abre os olhos, feche os olhos. Isso. Desligue-se o seu corpo por completo. Isso, muito bem. Vocês estão fazendo excelente trabalho, mas eu quero que vocês vão ainda mais fundo. Eu quero que vocês vão ainda mais profundo. Então daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrir e fechar os olhos. E desta vez, eu quero que você vá mais fundo. Isso é muito simples e você sabe fazer isso sem esforço nenhum. Então, abre os olhos, fecha os olhos e imagine seu corpo se desligando por completo. Sente a energia se esvair do seu corpo, desligando-se por completo. Perceba as suas mãos ficando pesadas, relaxadas, seus pés ficando completamente desligados. Apenas permita que isso ocorra. E daqui a pouco, pela última vez, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando você fizer isso, eu quero que você vá mais profundo e relaxe ainda mais. Permita que a sua mente vagueie. Então, abre os olhos, feche os olhos e desligue-se por completo.
Você está fazendo um ótimo trabalho. E você já conseguiu um grande relaxamento físico, mas agora eu quero que você vá além. Feche agora toda a sua atenção e foque toda a sua atenção na mão. Pode ser direita, esquerda, a que for melhor para você, tanto faz. Eu quero que você preste toda a atenção nela e a perceba cada vez mais relaxada. Ela está tão relaxada, você está percebendo ela muito pesada. E você vai percebendo que a sua respiração vai se acalmando, que o seu coração vai ficando mais lento, que toda uma paz começa a adentrar no seu corpo. Eu quero que você apenas permita que isso ocorra e que você ainda vá mais fundo. Mantenha-se aberta a isso e permita-se perceber que a sua mão está tão pesada que ela parece um pano molhado. É como se ela estivesse completamente anestesiada, completamente desligada. E quando você estiver chegando nesse estado, transfira todo esse relaxamento para todo o seu corpo. E simplesmente acesse um estado de relaxamento profundo, físico e mental. Transfira agora esse relaxamento e vá mais fundo. Isso, muito bem. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Todo e qualquer barulho, ambiente, a minha voz, qualquer pensamento que vier à sua mente, tudo faz você relaxar mais e mais. E você vai percebendo a sua respiração acalmando. Você vai percebendo que os seus pés, as suas mãos, todo o seu corpo desliga-se por completo. Apenas permita que isso cresça aí dentro de você. E daqui a pouco você irá relaxar ainda mais profundo. E para isso, eu quero que você simplesmente imagine. Imagine você numa jornada descendo em direção à parte mais profunda da sua mente. Aquela parte sombria que fica lá escondida dentro de você. Imagine-se numa trilha deserta. Mas é uma trilha deserta, mas é cheia de paz, de tranquilidade, de segurança, de amor. Talvez seja uma trilha no mato, no campo, numa praia, numa cidade. O que fizer mais sentido para você. E de acordo com que você vai caminhando, imaginando seu corpo vai relaxando cada vez mais. E você vai pensando, sentindo como se você estivesse descendo, indo cada vez mais profundo. Permita tudo isso dominar a sua mente e desça por essa trilha até a parte mais profunda da sua mente. Então eu quero que você comece a descer. E eu vou fazer uma contagem de 10 a 1. E a cada número que eu conto, você desce mais e mais. É como se você descesse alguns degraus e fosse relaxando física e mentalmente. Então, eu quero que você comece a descer. 10, 9, e pode ser que tudo comece a ficar distante. 8, que a sua mente vagueie. 7, e assim você se desliga. 6, pois quando você faz isso, 5, você começa a reequilibrar o seu corpo e a sua mente. 4, e todo o seu corpo começa a se regenerar. 3, o seu coração se acalma, a sua mente se acalma, o seu ciclo respiratório, o seu ciclo mental, emocional, tudo vai ficando cada vez mais calmo e você se perde nesta contagem. 2, você desliga-se por completo. E 1, apenas permita que todo esse relaxamento, que todo esse equilíbrio emocional adentre no seu corpo. Isso, muito bem. Você está indo muito bem. E nesse momento de relaxamento, eu falo com a parte de você. Eu falo apenas com aquela parte que é responsável por todas as suas programações. A sua mente subconsciente. E nesse momento subconsciente, eu sei que existem espaços aí dentro, existem momentos de autoconfiança, existem muitos momentos de vitórias, de alegrias, existem bons momentos aí dentro.
Momentos em que ocorreram conquistas, momentos de vitórias, de alegrias, de segurança, de amor, de conforto. Então, deixa que simplesmente cada momento desse de alegria, de autoconfiança, de vitória, que eles passem aí na sua frente, como se você estivesse assistindo um filme, o seu próprio filme, e sinta dentro de você toda essa alegria, toda essa autoconfiança, toda essa segurança de ter realizado tantas coisas que você queria realizar muito e que você conseguiu realizar. Deixe esses sentimentos, essas emoções tomarem conta de você. Isso. Deixe essas lembranças virem e sinta dentro de você, sinta essa emoção tomar conta. Eu quero agora que você perceba que muita coisa não faz o menor sentido. Muitas coisas de que você tem medo, elas não fazem sentido. Você percebe e aprende que tem coisas que são reais e tem coisas que não são reais. Porque na sua mente tem esses momentos de autoconfiança, de alegria, de vitória. Momentos que você terminou tudo aquilo que você gostaria de terminar. Momentos que você fez coisas que na época pareciam impossíveis. E você foi lá e fez porque você é capaz. Você sabe que você não é mais aquela criança. Você agora é um adulto forte, um adulto autoconfiante, que vem aprendendo muito sobre si. Um adulto que vem aprendendo sobre a sua vida e os segredos que ela tem. Que está tudo dentro da sua mente. E a cada dia você vem registrando mais aprendizados. Você vem registrando mais autoconhecimento. Mas agora, eu quero que você foque nas oportunidades. Nas oportunidades que você tem na sua vida. E nesse momento, eu quero que você imagine um muro. E você consegue enxergar o que está por trás desse muro. Só que você, para fazer isso com mais clareza, vai começar a crescer. Você vai ficar muito grande, bem grande. Você está maior que esse muro. E você enxerga claramente tudo que está lá do outro lado. Do outro lado, tem várias oportunidades. Oportunidades que você deseja, que você sonha, que você quer. Então eu quero que você foque nessas oportunidades. Só observando tudo que acontece desse outro lado do muro. Talvez sejam sonhos. E sonhos podem ser ensinar alguém, viajar, falar em público, escrever um livro, fazer um concurso e passar, abrir uma empresa, ter um relacionamento saudável, uma viagem, ter filhos, constituir uma família, ter prosperidade financeira. Tanto faz. O sonho é seu. É o que fizer sentido pra você. O que for, tá certo. Não tem nada de errado, tá certo. E imagina que isso tá aí, tá tudo aí. E agora, eu quero que você imagine que esse muro tá bem pequeno. E você está muito grande. E daqui a pouco, eu vou te dar um momento para você passar esse muro. E você estará tão grande que você pisará em cima desse muro. E você passará por cima dele. E vai encontrar todas essas coisas, todas essas oportunidades, esperando por você do outro lado. 1, 2, 3. Faça isso agora. Atravesse o muro. Pise nele. Isso. E aí, no silêncio da sua mente, você encontra cada oportunidade que a vida está esperando por você agora. Talvez nesse momento, aí desse lado, tenha muita gente esperando você se decidir. Pessoas esperando para você colocar os seus talentos, as suas habilidades, todas para fora. Imagine que você, nesta cena, olha para trás e vê aquele muro, só que agora baixinho, bem baixinho. E percebe que não faz o menor sentido pensar que você passou tanto tempo sem ultrapassar esse muro, sem pular esse muro. Não faz o menor sentido mais.
Imagine que daqui a pouco você vai andar um pouco. E por meio desse caminho, você vai encontrar essas oportunidades. E você irá encontrar com você mesmo. Só que agora, você é alguém diferente. Você se tornou uma pessoa diferente. Você se tornou a pessoa que você sempre quis se tornar. E essa pessoa está realizando coisas extraordinárias, coisas incríveis. Imagine agora que você está caminhando livremente para encontrar essa pessoa. Imagine você no futuro fazendo isso, que estava do outro lado do muro. E agora você está realizando os seus sonhos. E agora você está aqui, no lado certo do muro, no lado onde estão seus sonhos, as suas oportunidades. Imagine você fazendo aquilo que você quer fazer. Alguns dirigindo, outros trabalhando, outros escrevendo livros, viajando, falando com pessoas, não importa o que seja, desde que seja o seu sonho. Eu quero que você imagine você no futuro, cada vez mais forte, cada vez mais autoconfiante, cada vez mais seguro de si. Isso, muito bem. Imagine essa nova pessoa na sua frente. Ela é autoconfiante, forte. Perceba como ela trabalha, como ela age, como ela se comporta. E imagine que ela irá mostrar os planos dela para você. Os planos que ela criou para vencer todos esses medos que ela tinha lá atrás. Esses medos que estão no passado. Aqueles medos que não fazem mais parte de você, porque você está deixando todos eles para trás agora. Imagine ela te mostrando os planos que ela criou, mostrando como ela venceu cada medo que você tem hoje. E que esses medos não fazem o menor sentido para você mais. Você está completamente saudável, completamente forte, presente, autoconfiante. Imagine que ela está mostrando para você esses planos. Vocês dois riem, se divertem, percebendo o quanto não faz o menor sentido aquilo que vocês viram ficar lá atrás. Aquele tempo que você ficou parado, esperando sei lá o que, isso não faz mais o menor sentido. Agora, eu quero que você dê um abraço nessa pessoa. Aquele abraço bem forte, cheio de confiança, de autoconfiança em si mesmo. Isso, muito bem. Agora, essa pessoa é você. E você pode fazer o que você quiser. Se você queria dançar, você dança. Se você queria dirigir, você dirige. Se você queria viajar, você viaja. Porque agora, você é essa pessoa. Você se juntou a essa pessoa. E se você queria, talvez, ter uma rede social, palestrar... Se imagine, então, num palco bem bonito ou com milhares de seguidores. Porque você já é essa pessoa confiante. Imagine você sendo essa pessoa. Essa pessoa tá aí dentro de você. Sente essa parte forte, autoconfiante. E recebe tudo isso dentro do seu coração. E agora eu quero que você, tocando no seu coração, você pode falar, ou alto ou mentalmente: eu irei me tornar você. E eu quero que vocês falem isso com bastante força, com bastante autoconfiança. Eu irei me tornar você. E eu quero que vocês repitam isso mais uma vez. Eu irei me tornar você. A pessoa autoconfiante, segura. E vocês vão dizer mais uma vez para ela que vocês também. Eu respeito a nossa história. Então repete, fala pra você aí, lembrando dessa pessoa que tava aqui no muro, do outro lado do muro, e diz pra ela: eu respeito a nossa história. Repete aí com bastante força, com bastante autoconfiança: eu respeito a nossa história. Isso, muito bem. E agora vocês vão dizer mais uma coisa pra essa pessoa aí. Você vai dizer pra ela e mostrar pra ela que o nosso passado não determina nosso futuro. Fala aí com bastante força. O nosso passado não determina o nosso futuro. Repete mais uma vez comigo. O nosso passado não determina o nosso futuro. Isso, muito bem.
E agora eu quero que finalmente vocês digam pra ela: você é a pessoa que eu me torno. Bate no peito, a gente fala com muita vontade. Você é a pessoa que eu me torno. Repete com muita coragem, com muita confiança, com muita segurança. Você é a pessoa que eu me torno. Isso, muito bem. Dá um abraço bem forte nela, muito apertado. Isso, muito bem. E agora, você vai pegar e colocar tudo isso, toda essa coragem, toda essa força dessa pessoa, de você no futuro, e guardar aqui no seu coração. Porque agora você sabe que você é maior do que seus medos. E que a partir de agora, esses medos não te prendem mais. Eles não te impedem de fazer nada. Porque você é maior que todos os seus medos. Você agora sabe que você é corajoso, que você é forte, que você é capaz de vencer todos eles. E agora, eu vou contar de 1 até 5. E no 5 você vai abrir os olhos, se sentindo incrível e pronta para enfrentar cada medinho que aparecer. Porque agora vocês sabem que o medo é imaginário, que o medo só tá aí na cabeça de cada um de vocês. 1, vai deixando o relaxamento embora. 2, vai se conectando com o corpo. 3, respira fundo. 4, mexendo braços, pés. E 5, de olhos abertos, se sentindo corajoso, corajosa, forte, capaz de enfrentar todos os medos, porque agora vocês sabem do que vocês são capazes. Vocês sabem o quanto vocês são capazes de atingir todos os objetivos, de ultrapassar todos os medos, porque esses medos são medinhos. Se o medo parece grande, você agora sabe que você é capaz de dividi-lo, de fracioná-lo e vencer cada medinho até conseguir um medo que era muito grande pra você, porque você é muito maior que qualquer medo desse, porque você é extraordinário, você é incrível e você consegue vencer todos os medos que aparecerem, porque os medos, eles existem para te proteger. E agora você sabe, com autoconhecimento, como você é capaz de vencer cada um deles. E aí, gente, como foi pra vocês? Deixa eu beber um pouco de água, que a voz agora no final já quer faltar. Apoio social, uma ótima noite, Dio, seja muito bem-vinda. E aí, o que é que vocês acharam? Como estão de coragem para enfrentar esses medos aí? Seja o de barata, seja o de aranha, seja a fobia social. Como é que vocês estão se sentindo agora? Pronta para enfrentar tudo isso que tá te acorrentando numa vida que não é a sua? Jó botou eu consegui. Eu tenho certeza que você ia conseguir, Jó. Porque a hipnose é um estado natural. Todo mundo consegue, só é a gente querer. A gente só não consegue às vezes quando a gente tem medo. E aí, no hipnoterapia, pra gente acabar com medo, né? É hora de largar ele de lado e ver o quanto a gente é capaz de conseguir chegar onde a gente quer. Parabéns, Jó, muito feliz mesmo. E aí, quem mais quer falar de como é que foi, de como foi se sentir grande e ultrapassar esse muro de medos, de receios? A Fabíola notou que foi fantástica, Anne, que bom, Whats maravilhosa. Oh, gente, que bom que vocês estão gostando. Que bom que vocês conseguiram se entregar e ir nesse lugar, né? Porque acaba que o medo prende a gente, mas a gente é capaz de enfrentá-lo, né? E aí eu quero que vocês aproveitem essa energia aí e que vocês reforcem diariamente. Eugênia também botou, que foi maravilhoso. Que vocês reforcem diariamente o quanto vocês são capazes de avançar apesar desse medo, sabe? E com essa, se não conseguir... Ah, já botou seu ser maravilhoso, muito obrigada. Olha, essa gratidão. Ô, gente, gratidão. Eu que agradeço vocês também de estarem aqui comigo. De estarem... Porque o que me estimula mais é ter vocês aqui, né? Estar compartilhando com vocês, porque eu também aprendo muito com vocês. E o que é interessante do autoconhecimento
É que a cada dia a gente descobre um ponto cego. E às vezes é com vocês falando que eu tenho insights também de coisas que eram minhas. E assim, eu ajudando vocês, eu me ajudo, né? E é isso que é o belo do universo, né? Que a gente se ajuda o tempo todo. E a Lê já sabe. Começa... Você não vai sair de dentro de casa para ir para um shopping de uma vez. Mas bora começar, ó. Fazer uns planos escalonadinho. Primeiro dia vai em um lugar, sai de casa, dá uma volta no quarteirão, outro dia vai para um restaurante pequeno. Bora se desafiar, gente, porque à medida que vocês se desafiam com desafios pequenos, vocês simplesmente vão conseguir ultrapassar. E à medida que você ultrapassa o medo pequeno, aí você vê que você pode e você tem coragem para ir para o outro plano. Porque lembre, vocês lembraram de vários momentos de segurança, de confiança, de alegria, de vitórias. E eu sei que cada um de vocês tem muito disso. E se vocês têm tudo isso, vocês são capazes de usar isso a favor de vocês. Então tem uma dificuldade, não foca na dor, não foca no sofrimento, não foca no problema. Foca na solução, foca naquilo que vocês têm de bom de dentro de vocês. Traga a força, a energia daquele momento feliz que você venceu um obstáculo, que você passou num vestibular, que você casou, que você teve um filho. Não importa, o momento que faça sentido pra você, foca nele e faz. E usa essa energia pra ultrapassar esse medo, porque eu sei que vocês são maiores que todos esses medos. Porque eu também sou, e eu tenho vencido um medo atrás do outro. E como eu venci, vocês vencem também, porque somos todos iguais. Eugênia botou gratidão, luz sempre em sua vida. Amém, Eugênia, que assim seja. Então, gente, olhe, quero que vocês continuem essa semana até a próxima. Na próxima eu vou falar da próxima raiz da ansiedade, que é a raiva. Mas até lá, eu quero que vocês fiquem praticando fracionar esses medos. E, mais importante de tudo, vou dar aqui o exemplo da Eugênia com a aranha, por exemplo. Imaginou a aranha, não sentiu mais nada? Se presenteia, se elogia com isso. Faz uma ação de merecimento, sabe? Pra mim te aprender que toda vez que você vence um obstáculo, você merece e é capaz de se presentear. Porque, gente, a gente precisa aprender a se presentear o tempo todo. E se presentear não precisa ser com coisa cara, não. Às vezes é comer algo que você quer, é dormir mais cedo, é sair pra ir dar um passeio na rua, é ir admirar a lua sem ter preocupação, entendeu? Então, assim, a cada avanço, a cada medo vencido, mesmo que seja pequenininho, comemora, tá? Então, aí... Fabiola botou gratidão, muito sucesso. Obrigada, Fabiola. Que energia maravilhosa. Que bom, gente. Que bom que eu consigo transmitir essa energia, né? Pra vocês. Porque essa energia tá aqui dentro de mim. E ela ficou muito tempo aprisionada, né? Então hoje em dia eu percebo que eu transbordo. Eu transbordo ela. Principalmente quando eu tô aqui trabalhando com essa questão da hipnoterapia, da mente. Porque eu sei como a mente da gente pode aprisionar a gente. E sabe, eu não sei se vocês já viram um memezinho de um elefante com uma corrente numa cadeira. É isso que a mente faz com a gente. Só que o autoconhecimento libera esse elefante da cadeira. Assim como é esse autoconhecimento que libera esse elefante que a gente consegue. É através desse autoconhecimento que a gente simplesmente consegue libertar das nossas amarras. Porque esse elefante é a nossa mente subconsciente, que tá aí querendo proteger a gente o tempo todo. E o nosso consciente nessa cadeira aí que tá aprendendo, buscando desculpa pra tudo. Só que com o autoconhecimento a gente começa a ver o que tá lá escondido atrás desse elefante, né? E aí a gente consegue botar isso pra fora. E botar pra fora com energia capaz de mover a vida da gente e fazer a gente evoluir cada vez mais, tá? E aí o Edson botou, né? E esse merecimento é isso mesmo, né? A quebra de rotina. Quebrar a rotina, gente. Qualquer coisa simples que você fizer comemorando, vocês vão ver
como vocês vão se sentir encorajados cada vez mais. Às vezes, até marcar num calendário que hoje eu quebrei esse medo aqui, hoje eu venci um medo. Amanhã colocar hoje eu venci outro medo. Quando você vê uma semana que a gente vai se encontrar na próxima quinta, quando você vê todos os dias riscadinhos, simplesmente você vai se sentir, ó, seguro e autoconfiante por ter vencido esse desafio, tá bom? Então, beijão pra vocês. Aí o Edson botou energia positiva pra cima. Isso mesmo, sempre, né? Porque a gente transborda prosperidade e abundância igual ao nosso universo, né? Somos filhos dele por conta disso. Então, beijão pra vocês. Uma ótima final de semana, né? Que já tá chegando, hoje já é quinta. Aproveite para descansar, refletir sobre essa questão do medo, começar a praticar esses exercícios de fracionar o medo e bora pra cima, que semana que vem a gente vai falar de mais raízes da ansiedade, tá, gente? Beijão, se cuidem e até mais. Qualquer coisa me chama no direct que eu tô à disposição de vocês, tá? Tchau!